Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos fazer uma análise de como que tá essa crise, a quantas anda, o que está acontecendo, para onde vai, este tipo de coisa. Se você quer saber por que a crise aconteceu, eu já tenho um vídeo de meia hora falando disso, se chama Por que o Brasil Parou, eu vou colocar ele na descrição do vídeo para você assistir lá se você quiser. Mas, recapitulação breve. O que é a crise? A crise foi causada pelo governo através de uma oferta de crédito muito maior do que deveria existir. Baixa taxa de juros, BNDES enfiando dinheiro na economia, empréstimos, esse tipo de coisa, Minha Casa Minha Vida, PAC, jogando crédito na economia, criando um monte de empresas que não deveria existir. E a crise é esse rapa, é o limpa da crise, é o limpa desses negócios, dessas empresas que não deveriam existir, desse crédito podre sendo destruído, porque ele foi criado, ele não deveria ter sido criado em primeiro lugar. Isto é porque a crise está acontecendo. E a quantas anda, eu vou dizer que a crise vai bem. Porque a crise é necessária. Isso que é umas coisas que as pessoas acham que elas têm o direito a crescimento eterno e felicidade eterna e tudo vai dar certo sempre. Não. Às vezes você vai ter problemas. Mesmo numa economia em que o governo não interfere, você vai ter oscilações. Esse tipo de coisa acontece. Você não existe o direito a ações sempre subindo. Isso não existe. Então, sempre que o governo interferir na economia baixando o preço do crédito, você vai ter uma crise logo depois. Essa crise é necessária, como eu disse, para limpar os negócios ruins, as empresas ruins, todo esse investimento que foi criado que não deveria ter sido criado, porque a riqueza para sustentar isso não existia. E isso precisa acontecer. Isso está acontecendo? Sim. Sim, isso precisa acontecer. Dói, é ruim, mas está acontecendo. A pior coisa que o governo pode fazer durante uma crise é interferir para manter essas empresas existindo. Essa é a pior ação, pior ação que o governo pode fazer é dar dinheiro para elas continuarem existindo, porque elas não deveriam existir. E essas empresas estão falhando. É triste, gera desemprego, porém, nenhuma riqueza no Brasil foi produzida, quase. A gente teve pouco crescimento real, foi muito crescimento falso por crédito. Essa é a verdade, a gente meio que perdeu outra década, dói, mas essas empresas estão falhando. A gente está vendo uma queda de 40% na venda dos carros? Sim. É isso que era o esperado? Sim. É isso que era o esperado. Uma crise acontece porque crédito entra e cria ordens de economia, isso é economia, ordens mais altas de economia que não deveriam existir. Por exemplo, sei lá, a Jeep vindo para o Brasil. Tem riqueza para isso? Você está entendendo? O Brasil não produziu novas riquezas a ponto de ter novas marcas de elite de carro. Não, é só crédito que você pode ir lá e emprestar. Essas empresas têm que falhar, esses negócios têm que ser reduzidos. O número de concessionárias estava muito alto, estava muito fora do que deveria existir, estava muito fora da realidade. E agora ele baixou, muito mais próximo do que são as necessidades da população. E quanto mais rápido for essa correção, melhor. Porque se você atrasar isso ao longo de 10 anos ou 3 anos do governo tentando salvar a peteca, assim, não dá certo. Você está fazer uma cirurgia, sei lá, que deveria levar meia hora ao longo de 40, porque, é pra... Não, faz logo. Os negócios falharam gravemente, falharam grandemente. Você quer que a crise seja uma coisa assim, e não uma coisa assim. Entendeu? Isso está acontecendo. Isto é bom. Por quê? Porque o governo fez, sem querer, a coisa mais certa que o governo tem que fazer. A segunda. A coisa mais certa que o governo deveria ter feito é cortar gastos e baixar impostos. Esta é a coisa correta que ele deveria ter feito. A segunda coisa mais correta que o governo pode fazer é nada. Nada, fica quieto. Nada. Deixa cair e deixa os outros negócios pegarem depois da crise lá em 2016, 2017 e refazerem a economia. O governo fez precisamente isso. Nada. Sem querer. Claro, ele queria fazer muita coisa, mas não tinha o poder político para fazer isso e acabou que não fez nada. E por isso que nós tivemos uma crise bem forte, mas que logo irá acabar. Ou não. Porque a gente vai ter uma segunda parte da crise, que é o dólar. A verdade é que se você for olhar as estatísticas, eu vou arriscar, eu acho que a gente está ou no, ou muito próximo ao fundo do poço da crise. Por quê? O que causa a crise? Expansão monetária. Mais dinheiro na economia do que deveria existir. Então, se você olhar o gráfico de quanto dinheiro tem na economia, e dinheiro não é riqueza, tá?
papel não é riqueza. É só papel. Você olha a quantidade de papel que tem na economia, ele faz isso, a crise bate, ele faz isso. E desce. Isso é bom, porque parte desse crédito precisa ser destruído. Você precisa ter uma moeda forte no Brasil e a moeda está se fortalecendo. O que acontece é que o dólar está corrigindo. O dólar estava artificialmente baixo, como o Instituto Mises Brasil já apontou muito bem, por causa da guerra do Iraque e do Afeganistão, que já passaram, e por causa da fartura de crédito que a gente tinha aqui e de alguns fatores americanos. Todos esses fatores passaram e agora o dólar está corrigindo de volta para o valor certo dele. O que vai causar um aumento de preços, não uma inflação. A inflação é o aumento da base monetária, a quantidade de dinheiro que tem na economia. E isto causa um aumento de preços, porque assim, pensa, você tem R$1 trilhão na economia, então tudo vale uma fatia desse trilhão. Se eu sobo para 2 trilhões e nada novo foi produzido, tudo continua valendo uma fatia desses 2 trilhões, então o preço sobe. Porque agora as pessoas têm mais dinheiro para pagar, pensa assim um bar. Se o dono do bar saca que agora todo mundo pode pegar o empréstimo, ir lá e fazer a festança, ele vai subir os preços dele, porque é óbvio que ele vai fazer isso. Óbvio que ele vai. Por que ele não faria isso? Então, isso é o que causa a inflação. Isso parou. A velocidade da alta da moeda do Brasil parou e a gente está vendo, na verdade, um declínio interessantinho na quantidade de dinheiro que tem na economia, o que é bom. E isso está parando a crise. Agora a gente vai ter um monte de empresas falhando e eu acho que elas estão no fundo da falhada. Eu acho que os maiores números já foram postados. Foi fantástico, muitas pessoas foram demitidas muito rápido, muitas empresas quebraram muito rápido e é isso que você quer que aconteça e aconteceu e tudo bem. Eu acho que ainda tem muitas coisas para acontecer, ainda tem empresas que tem que falhar e quebrar e tudo mais, mas as maiores retrações, os números 40%, 9% da indústria se retraindo, os maiores números já foram postados. Ou vão ser assim por mais uns 2, 3 meses e daí a gente volta. Porque o governo não fez nada, que é o certo, tudo falhou. Mas, como eu estava dizendo, a gente vai ter um aumento de preços por causa do dólar, que está voltando para o lugar normal dele. O dólar normal não era 1,80, o dólar normal não era 2,20, o dólar normal é aí 3,50 no mínimo. Esse é o lugar justo dele. Agora ele está em 3,80 porque o Banco Central interviu, mas ele vai subir ali para um pouco mais de 4, mais uns tanto, como ele já fez. Ou ele vai querer ficar ali por causa da instabilidade política que nós temos agora, mas ele pode descer porque agora todo mundo está vendo que pelo jeito a Dilma vai ser empichada e tudo vai voltar ao normal. Então, nesse aspecto, o dólar já bateu, ele já está no lugar onde ele deve estar, e se ele pular, eu não vejo ele pulando muito alto por muito tempo. Porque agora você tem capital muito especulativo entrando no Brasil. A galera que olha e fala, pô, esses caras estão se ferrando mesmo, né? Agora é a hora que tá barata. Então eu tenho um patrimônio de $1 bilhão. Põe 20 milhões lá. Não é nada do meu patrimônio, mas se dobrar é dinheiro. E pode. Você tem esse capital especulativo entrando muito forte no Brasil, que é a maioria do capital que tem aqui. O rebaixamento da nota do Brasil é iminente? É provável que a Moody's rebaixe o Brasil, tirando o nosso selo de bom pagador permanentemente, o que dificultará as contas do governo muito fantasticamente, o que não impactará diretamente a maioria de nós. Por quê? Porque o governo não consegue mais erguer impostos, não é mais aceito isso pela população. Se falar numa CPMF, surto da nação, tipo, como assim CPMF? 0,2%, uma coisa assim, inaceitável. Se bem que é mais, né, porque você espirra isso na cadeia, mas não interessa isso agora. E o que eles vão ter que fazer? Vão ter que demitir um monte de gente, vão ter que privatizar um monte de coisa, vão ter que reduzir o tamanho. Não tem outra saída para o governo agora. Ou ele não vai fazer nada. Eu não vejo outra saída que eles podem ter. Isso no longo prazo é melhor. Então, o fundo da crise bateu. A gente vai encolher 3% esse ano? Vai. Muito menos do que muita gente acha que deveria ser. Tinha pessoas falando em menos 6%. Tinha pessoas falando em uns números graves assim. Mas se você pensar que a gente perdeu um crescimento de uns 3% aí e encolheu 3%, é 6%. E ano que vem também não vai ser tão bom assim. Mas uma recuperação é possível, especialmente se o governo fizer a coisa certa, que é cortar gastos e baixar impostos. É isso que ele tem que fazer para a gente poder deslanchar e sair. Eu também gostaria de ver muito mais uma liberalização da economia. De preferência, eu gostaria que o Estado deixasse de existir, seria muito melhor.
Mas não vai ser o caso. Mas isso pode vir, existe um clima político agora para alguma liberalização da economia, quem sabe, alguma coisa assim. E qualquer pedrinha para frente ajuda. Mal não faz. Não que eu acho que vai virar um ancapistão para semana que vem, o que eu gostaria, mas não é o que nós vamos ver. Agora o dólar subiu e o mercado vai ter que se reajustar. Então a gente vai ver uma alta de preços, mas uma coisa interessante é que a previsão da escola austríaca sobre crises é que os preços na verdade deveriam cair. E em parte eles estão caindo. Aí você deve pensar, não, Rafael, você está louco. Para. A inflação está em 9, 10%, você está falando que os preços deveriam cair e estão caindo? Sim. Porque se você olhar a inflação é composta de várias coisas, tem um monte de coisa lá no meio. Alimentos, serviços, tem combustíveis, passagem, transporte, tem tudo. Tudo. Então quando você decompõe, você vai ver que as coisas que são afetadas pelo dólar estão subindo mais. Porque o dólar subiu. Isso é permanente? Não. Agora vai ver as coisas que não são afetadas tanto assim pelo dólar, ou a alta de combustíveis também, que afetou muitas pessoas, ou vários estados agora que subiram o ICMS, como o Paraná. O Paraná teve uma inflação alta, porque o nosso glorioso besta governador Beto Richa subiu o ICMS em 6%. Aí você vê uma inflação tipo, pum, e pronto. Então, ok, você tem isso, mas vai ver as coisas que não são tão afetadas pelo... Alimentos é afetado pelo dólar, porque você tem exportação. Carne é muito afetado pelo dólar. Agora, vai ver uma coisa que não é afetada pelo dólar. Serviços. Está abaixo da inflação. Depende da cidade, você vai de 6 a 8. Está abaixo de 9, 10. Vai ver comunicações. 0. Vai ver transporte. Está afetado mais pelo aumento do combustível, mas é muito represado pelo governo. Agora, quando que nós tivemos os maiores números da inflação no Brasil? Foi quando a Dilma soltou os cachorros pós-eleição, que daí subiu a conta de luz, subiu a puta que pariu toda, e, ok, a inflação bateu 1 porrada por mês. Agora ela voltou a, dependendo do que você está olhando, 0,2, 0,3, alguns casos 0,7, mas quando você vê isso dá 9%, 10% ao ano, em várias coisas, não. E o que acontece durante uma crise é que, ok, você tem os preços subindo, mas eles subiriam ainda mais se o governo ainda estivesse colocando dinheiro na economia. Ele não está. Como eu falei, a base monetária caiu. Tem menos dinheiro disponível na economia. E por isso é a pior coisa que poderia acontecer. Seria a quantidade de dinheiro continuar subindo. A pior coisa que poderia acontecer. E não aconteceu. Porque as pessoas estão sacando dinheiro da poupança para pagar a conta. As pessoas estão vendendo títulos e propriedades e detonando economias para gastar. E esse dinheiro acaba saindo do sistema bancário e reduz a quantidade de dinheiro na economia e só paga alguma coisa e acabou. Então isso tem um efeito positivo, isso segura a inflação, isso segura uma alta de preços generalizada. Então a inflação vai cair? Sim, eu acho que sim. Tanto que ela já está estabilizada para caindo e é o que a gente vai ver em 2016, talvez até mais do que os especialistas imaginam. Então, ok, você teve um desemprego mais alto subindo? Aí na casa de 8%, mas do outro lado você tem uma informalidade muito grande crescendo, o que é bom, porque é um emprego em que você ganha dinheiro e não paga imposto, o que é muito melhor para todo mundo, exceto o governo, mas ele que se foda. É muito legal isso. Você tem economia informal, as pessoas estão indo trabalhar no Uber, ou vendendo coisas pela internet, ou simplesmente abrindo empregos ou empresas ou coisas assim que não são registradas e que se dane, quem contrata sabe que se dane. Isso é muito melhor. Porque como eu falei, todo mundo ganha dinheiro, faz as suas coisas em paz, não paga imposto e tá tudo bem. E depois o governo que se resolva para pagar as contas dele, mas as contas dele não são suas. Não é problema seu as contas do governo. Mas pode ter atraso para servidor público. Bom, quem mandou ser servidor público? O problema é, aí a conta é tua, mas aí você que se vire, meu filho. Então, ok, a gente tem desemprego aumentando. Tá, vai aumentar mais um tanto ainda? Bom, agora você tem o efeito Natal. Vai dar uma segurada. Então quem trabalha em varejo, quem trabalha em empregos pequenos, vai ter algumas oportunidades aí de encontrar emprego, especialmente se você está disposto a aceitar um salário mais baixo. Se você fala, olha, eu trabalho por 2.000, esse deveria ser o meu salário, mas eu estou disposto a aceitar 1.700, eu vou cortar isso aqui, eu aceito 1.700. Você encontra um emprego. Não vai ser muito fácil, mas se você está disposto a baixar o preço, você encontra um emprego. O problema é quem está sindicalizado.
você é obrigado a aceitar 3 mil, e você fala, olha, na boa, eu aceitava 2.500, mas eu sou obrigado a aceitar 3 mil, então eu não posso pegar aquele emprego que tá me oferecendo 2.600. Droga. Esse cara se ferrou. Agora, esse é interessante. Quem é mais móvel na economia pode ir das indústrias que estão falhando, que é os meios de capital, que é a indústria, que é parte automotiva, que é coisas grandes, gastos grandes. Pode sair disso e ir para gastos pequenos, e trabalhar no bar, e trabalhar na lojinha, e trabalhar no salão de beleza, essas coisas assim que requerem poucas habilidades, você não precisa ter um PhD para fazer aquilo, uma graduação que você aprende em meses, e essa economia continua acontecendo. As pessoas não vão deixar de comprar cerveja. A Ambev não deve estar encontrando dificuldades agora, especialmente porque a galera bebe para esquecer. Agora, quem que não está encontrando dificuldades? O restaurantinho. As pessoas têm que continuar comendo. Então essas pessoas podem ir para essa economia. O problema é o cara que é especializado. Mas ele pode sempre sair do país. Então, isso são atenuantes. Eu não quero dizer que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo lindo, mas são atenuantes para você perceber que existem oportunidades. E mesmo agora você vê uma nova economia surgindo. Que é a economia exatamente prevista que deveria surgir, que é a economia da coisa barata. Olha, é o dogão prensado aqui por 3 pila. Não é muito bom, tal, tem mais o refri aqui por ainda uns 5,80, mas você come. Não é tudo aquilo, mas os caras conseguem vender porque é barato. Você tem isso, todos os restaurantes, todos os bares, tudo, dando aquela baixada no cardápio. E você tem agora, olha, o meu propósito é que eu tenha um restaurante popular que o almoço é 10 pila. Funciona. Por quê? Porque agora o almoço é 14. Então se você consegue entrar com 10, digamos, estou chutando. Se você consegue entrar com 10, você tem um espaço no mercado. Então isso é o que vai acontecer agora e vagarosamente ao longo dos anos as outras coisas vão se recuperando. Mas isso é a previsão da escola austríaca. É o que a gente chama de as preferências temporais das pessoas. As pessoas preferem gastar agora do que economizar. Se você que é quase derrubei um copo aqui. As pessoas preferem gastar agora. Vou editar essa parte de novo. As pessoas preferem gastar agora do que economizar. Então elas vão voltar a gastar agora. Então as coisas que são gastar agora vão dar certo. Que é o que a gente tá vendo. E com os preços não subindo tão rápido quanto a inflação. Agora resta o problema da política. Mas como eu falei, a política está meio congelada, o que é bom. De certa forma, se a gente tivesse a garantia de que eles não vão fazer nada por 4 anos, ia ficar tudo bem. Agora tem a incerteza de o que vai acontecer, quem que vai entrar, o que vai ser feito, e quem entrar pode cagar tudo dependendo de quem é, ou o que vai fazer, ou quem está assessorando o cara, ou... Isso é um pouco complexo. E se vai existir vontade política para sequer fazer alguma coisa. Porque se todos os políticos só sabem crescer o Estado, mas eles sabem que não tem momento político para isso, eles vão ficar ali meio... que, como eu falei, é bom. O problema é se chegar um cara estilo Sarney e resolver, não, vamos congelar os preços. Puta, aí fudeu. Aí saia correndo. Então, eu não quero dizer que tá tudo bem. Mas está tudo seguindo o previsto. E a crise está se desenrolando de uma maneira boa. É chato dizer que uma crise está indo bem, mas uma crise está se desenrolando de uma maneira boa, como ela tem que se desenrolar, a economia está respondendo bem. A gente vai ter ainda um período de estagnação por causa do dólar, do ajuste dos preços em relação ao dólar, vai ter dificuldade de novos investimentos aparecerem para grandes empresas, mas os pequenos negocinhos estão ali no canto deles. Inclusive eu prevejo que o interior, escola austríaca prevê que o interior pode conseguir sair primeiro. Porque é mais fácil ser informal lá. É mais fácil abrir uma coisa pequena lá. É mais fácil fazer algum negócio pequeno onde o governo não está olhando. Então lá, por exemplo, eu fui para Imperatriz do Maranhão e eu vi que estava todo mundo ali, tipo, tá, porque a economia é muito local. Então eles se viraram bem. Se dá uma cortadinha aqui, todo mundo abre o seu negocinho, o governo não está olhando porque não tem como olhar e tá tudo indo. Podia estar muito pior. Então, essa é a previsão, essa é a análise por enquanto. Eu vou atualizando ela conforme for necessário, mas isso é para você entender. Não existe motivo para pânico. Não acho. Tá ruim. Mas toda luta tem um round em que a coisa não tá bonita. Faz parte. E
eu acho que 2016 a gente sai da crise, especialmente se o governo continuar com a política dele de fazer nada, e ainda mais se ele entrar com uma política mais liberal, que é o que tem mais risco de acontecer, eu diria, mais risco de uma liberalização leve da economia acontecer, ou de entrar talvez o Temer, ou rolar em novas eleições, e entrar um governo mais confiável que atraia de volta os investidores. Então a gente pode voltar para mais ou menos onde a gente estava ao redor de 2005, com esperança em 2006 ou 2016, 2017. Mas o fato é, poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior se o governo tentasse resolver. Putz, se a Dilma tivesse conseguido passar todos os impostos que ela queria e interferido em tudo, aí ia ter sido feio. Mas é isso. Dúvidas nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.